Fala galera, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Lima e eu trago aqui o conteúdo de identidade, orfandade e filiação. Eu fiz um estudo que se chama Raiz de Rejeição. Hoje é o segundo vídeo, mas se você ainda não assistiu o primeiro, vai lá e assiste, porque eu tô dando continuidade no assunto, tipo uma aula. Então, se você perdeu o primeiro, o segundo não vai fazer sentido, entendeu? Mas antes, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Amém? Vamos orar? Vamos chamar alguém importante para essa conversa? Pai, entramos na tua presença nesse dia. Pedimos que o Senhor use a minha vida, Pai, para trazer a tua palavra. A tua palavra, ela traz cura, ela traz refrigério. A tua palavra nos ajuda nos momentos de dificuldade. Espírito Santo, sinta-se à vontade para nos ensinar e para nos curar nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Chega de enrolação e vamos nessa. Raiz de rejeição. Como eu falei no primeiro vídeo, eu dei introdução explicando o que é a raiz de rejeição, aonde ela começa e quais são os traumas que ela traz para a nossa vida na nossa fase adulta. E hoje eu estou dando introdução em um desses gatilhos que se chama insegurança. Lembrando que é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você. Como eu já falei, a insegurança é um fruto da raiz de rejeição. A insegurança emocional é um sentimento de inadequação e incerteza, como se a pessoa não fosse boa ou capaz o suficiente. Embora seja uma emoção comum que todos podem sentir em certas situações, ela se torna um problema quando é intensa e constante, afetando diversas áreas da nossa vida, como relacionamentos e trabalho. Ou seja, o que está dizendo aqui? Eu acho que lá no fundo todo mundo tem um pouquinho de insegurança. Só que tem pessoas que têm de mais, tem pessoas que têm de menos e tem pessoas que têm aquela segurança constante, né? Para tudo na vida. E a insegurança, ela te trava, ela te paralisa. Trazendo para minha própria vida, o meu exemplo, como que a insegurança começou na minha vida? A partir da raiz da rejeição que eu sofri na minha infância, onde eu falei um pouquinho no primeiro vídeo, contei um pouquinho do meu testemunho, onde eu perdi a minha mãe com 12 anos e seguida de abandono, expliquei que meu pai ele foi embora com outra pessoa, ele não soube lidar com a situação e com 3 crianças e eu sofri rejeição, abandono seguida de morte, né? Então, eu não tive dentro de casa pai e mãe para me ensinar o meu valor, para me afirmar dentro de casa, para me dizer, minha filha, você é boa sim, você é uma bênção, você vai conseguir. Então não tive isso. Então o que que desenvolveu na minha vida adulta? Insegurança, muita insegurança de acreditar que nada ia dar certo, de nem começar, de nem tentar, porque eu não acreditava no meu potencial. E insegurança para tudo, gente, desde a minha aparência ao que eu ia realizar. É real isso. E o que causa a insegurança emocional? Diversos fatores podem contribuir para a insegurança emocional. Muitos deles enraizados na infância, como eu falei. Agora eu vou dar alguns exemplos. Eventos traumáticos, experiências negativas e traumáticas no passado podem gerar medo e insegurança na vida adulta. Como eu falei aqui, né? Uma experiência péssima. Eu, no início da minha adolescência, com 12 anos, perdi não só uma mãe, mas a minha mentora, aquela que ia me ensinar todas as coisas, aquela que ia me afirmar, aquela que ia me ensinar o meu valor. Eu perdi, eu não recebi isso de ninguém. Em contrapartida, o papel que também era do meu pai, eu também não tive um pai presente. Infelizmente, como eu falei, ele não soube lidar com o luto e ele acabou deixando eu e os meus irmãos. Então, eu não recebi essa afirmação de nenhuma das partes. Por isso, a raiz da minha insegurança. Talvez você esteja se identificando. Sua história não é igual à minha, mas você começa a entender, a ter a clareza da onde a tua insegurança surgiu. Que geralmente, como eu sempre falo aqui, 99% das vezes começa na nossa infância. Lá no início de tudo, lá quando a gente era pequenininho, os nossos pais, com nossos irmãos, familiares, geralmente é lá que começa. Críticas excessivas. Como eu falei, né, da minha própria vida. Eu não tive ninguém para me criticar
mas eu também não tive ninguém para me afirmar. Os dois extremos são péssimos, são ruins. Há pessoas que sofreu muita crítica lá no seio da infância dos pais. Por que você não é igual? Por que você não é organizada igual a tua irmã? Por que você não é estudiosa igual o seu irmão? Por que você não é inteligente igual a tua prima que está fazendo a faculdade e tal? Críticas excessivas, comparação. Ou a mãe chegava assim, tá bom, mas pode melhorar. Ou tá tudo certo, ela enxerga um errinho, olha só, isso aqui não tá legal. Poxa, você tirou 10 na prova, mas a tua caligrafia tá péssima. Entende? Um exemplo bem simples para você entender. A crítica excessiva leva a uma insegurança incontrolável na nossa fase adulta. Porque você fala assim, você pensa assim, não conscientemente, né? Lá dentro das suas emoções, você aprendeu que você não é bom. Sua mãe, seu pai sempre te criticou, sempre falou demais, não tá bom, pode melhorar, ou sempre teve uma perspectiva negativa, sempre olhou o lado negativo das suas ações. Não tá legal. Como eu dei o exemplo da prova, você tirou 10, pô, mas tua letra tá muito feia aqui. Entende? Então, a crítica excessiva, diferente da crítica construtiva. A gente sabe que existe essas duas críticas, né? Mas a crítica excessiva, ruim, negativa, deixa uma pessoa totalmente insegura. Você não acredita no teu valor. Você não acredita que você é bom o suficiente. Como que eu vou fazer algo se a minha mãe, meu pai ou qualquer figura de importância na minha vida destruiu o meu psicológico, dizendo que eu não era boa o suficiente, criticando tudo que eu fazia. Aí na minha fase adulta eu entendo que tudo que eu faço é ruim. Aí, o que acontece? Eu nem faço. Por quê? Porque eu entendo que não é bom. Tudo que é muito criticado, as nossas emoções entendem que não tem valor. Não é bom o suficiente. Então eu não vou nem fazer. A insegurança, ela te paralisa. Ela fecha os teus olhos, ela te impede de você enxergar o quanto você é bom. Falta de apoio emocional dos pais. Minha filha, você tirou 5 na prova, valendo 10. Mas tá tudo bem, ninguém é bom 100% em tudo. Na próxima você vai fazer e você vai passar. Entende? Nossa, eu tirei 5, é o fim do mundo, meu Deus do céu. Porque a gente não quer, lá no fundo, a gente não quer decepcionar os nossos pais. Lá no fundo, a gente quer ser aprovado e validado por eles, entende? Eu tirei 5, eu vou morrer. Meu Deus, meus pais vão me matar. Nossa, minha mãe vai me arrasar. Mas, cara, quando a gente tem esse apoio emocional, minha filha, tá tudo bem. Uma prova não determina o seu valor. É só uma prova. E daí que você ficou de recuperação? Você vai estudar e na próxima você vai passar. Porque você tem capacidade para isso. Você é inteligente. Talvez você foi desatenta, talvez não prestou atenção como deveria prestar, mas você é boa. Na próxima você vai passar. Estuda, se empenha, porque potencial você tem. Acabou. Entende? A gente precisa desse apoio emocional. Então, quem não recebeu isso na infância ou na adolescência, onde eu expliquei no vídeo anterior, que é exatamente na adolescência, como eu falei, a gente não é nem criança e nem adulto, né? É quem eu sou. Exatamente ali na formação da nossa identidade, a gente precisa demais ser afirmado por uma figura importante da nossa vida, porque é isso que vai nos dar estrutura para ser lá na frente um adulto seguro. Lembra que eu falei que a base tem que ser muito sólida dentro de casa? Tem que ser muito sólida. Você tem que entender qual é o seu valor dentro de casa, para quando você sair para o mundo aqui fora, que é uma selva, se alguém te rejeitar, tudo bem, quem está perdendo é você. Só que isso você aprende dentro de casa, mas calma. Se você não aprendeu isso dentro de casa, como eu também, vamos aprender juntos. Fica aqui comigo e deixa Deus ser seu pai, cara. Agora, falei de apoio emocional, né? Quando a gente não tem esse apoio emocional, a gente se sente desvalorizado. Isso pode minar demais a nossa autoestima. Autoestima, auto, por si mesmo. Estima é se amar, é se valorizar. Tem gente que, eu falei até no primeiro vídeo, que é o primeiro a se zoar, se protegendo da zoação, se protegendo da rejeição. Ele mesmo é o primeiro a se colocar para baixo, se depreciar, porque ele já acha que as outras pessoas externas vão fazer isso, então ele mesmo não gosta de si mesmo, não se ama
Então ele ajuda as outras pessoas a zoar, a diminuir e pior ainda, ajuda o inferno a te colocar para baixo. Você tem que parar com isso. Você tem que parar de se depreciar. Não importa o que aconteceu com você na sua infância. Hoje aqui, a sua mente está sendo resetada, reprogramada da forma certa, na palavra, como você tem que se ver, como você tem que se comportar, mesmo ferido, porque o comportamento certo, mesmo estando ferido, vai te trazer a cura. Rejeição e fracasso. Experiências de rejeição ou falhas podem levar a uma crença de não ser digno de respeito ou sucesso. Olha isso, gente. Eu vou ler de novo. Experiências de rejeição. Olha aqui ela de novo. Experiências de rejeição na sua vida ou falhas podem levar a uma crença. O que é crença? Crença é o que eu acredito. Ainda que seja uma mentira, se eu acreditar no espírito da minha mente, isso para mim é uma verdade. Por isso que Satanás ele ataca tanto a nossa mente, usando seus próprios traumas. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? A gente enxerga o mundo a partir das lentes da rejeição que a gente sofreu na infância. Então você acredita que você não é bom o suficiente, você não vê valor e mérito em você. Isso é crença. Crença é o que você acredita, sendo mentira ou não. De respeito ou sucesso. Olha isso. Experiência de rejeição na nossa infância pode nos levar a ter uma crença, uma mentira na nossa mente, que se torna verdade, de que eu não sou digna de respeito. Gente, isso é muito sério. De que eu não sou digna de ser respeitada. Aí, o primeiro a não respeitar é você mesmo. Porque as pessoas vão te ver como você se vê. Se você se vê inferior, se você for o primeiro a se menosprezar, é assim que as pessoas vão te tratar. Então, se nem você se respeita a partir das suas dores e feridas, ninguém vai te respeitar. Você tem que começar a mudar isso na sua vida. Você tem que parar de falar mal de você por aí. Você tem que parar de dizer que você não é bom o suficiente. Você tem que começar a declarar as verdades de Deus sobre você. Não a partir da sua dor, não a partir das suas feridas. A sua identidade não está atrelada à sua dor. A sua dor você carrega só para testemunho. A sua identidade está no que Deus diz ao seu respeito na palavra. Identidade. Muitas pessoas acham que a palavra identidade significa assim, eu sei quem eu sou. Eu tenho identidade. A identidade vem da palavra idem. E idem significa igual. Nós somos iguais a Deus. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, não só na aparência, mas todos os atributos, todas as suas qualidades, Ele colocou dentro de mim, dentro de você, enquanto a gente estava sendo criado lá no ventre da nossa mãe. Salmo 139 diz isso, que o Senhor Ele nos viu quando ainda éramos um embrião, nós éramos ainda uma substância informe. Ele nos viu e nos amou. Desde o dia da tua concepção, Ele te amou. E quando você começou a ser gerada, Ele foi colocando dons e talentos dentro de você que Ele não colocou em mais ninguém. Ele colocou qualidades dele dentro de você que Ele não colocou em mais ninguém. E essa é a beleza de tudo. A gente se completa. Entende? Então tá na hora de você começar a entender quem é você em Cristo. A sua verdadeira identidade. Filho de peixe, peixinho é. Nós somos iguais a ele. E o fruto do Espírito, como diz em Gálatas 22, aonde tem ali cada parte do fruto, amor, paz, alegria, domínio próprio, temperança, toda essa parte do fruto é como um cacho de uva, que você vai tirando uma uva por vez. Amor, temperança, longanimidade, todas essas qualidades, todos esses atributos, ele colocou dentro de nós em forma de semente, que é preciso ser desenvolvida por ele. Só que esse desenvolvimento começa a partir do momento que você começa a entender qual é a sua verdadeira identidade. Ele te aproxima de quem ele te criou para ser. Talvez você esteja longe como eu estava. Eu estava longe de quem eu fui criada para ser. Mas ele começou a me restaurar e me trazer para perto de quem eu sou de verdade. Nós somos iguais a ele.
idem. Tá entendendo qual é o seu valor? Então começa a se respeitar. Não só para as outras pessoas te respeitar. Você é digno de respeito. Você tem que começar a se amar, para sua autoestima começar a desenvolver e crescer. Você tem que se respeitar e começar a se amar de propósito, enxergar valor em você. Porque tudo que Deus faz não é meia boca. Como eu falei no primeiro vídeo, ele falou, é bom, é muito bom. Então entenda o seu valor e se respeite. Comparação social. A pressão para se encaixar em padrões e a comparação constante com os outros podem gerar um sentimento de inadequação. Gente, isso aqui é muito sério. Hoje em dia, com as redes sociais, né, a comparação ela é tremenda. Você vê uma pessoa ali sorrindo, tá no lugar lindo, tá nas Bahamas, mas talvez a pessoa tá passando por uma luta que você nem imagina. Talvez a pessoa está ali sorrindo só para as câmeras, mas está no lugar mais lindo, pode estar em Paris, mas está deprimida. Então não se iluda com as redes sociais. Eu era uma pessoa que me comparava demais, porque eu não enxergava valor em mim. Eu comparava meu corpo, eu comparava meu cabelo, eu comparava minha feição, meu rosto, eu comparava tudo, 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 tudo. Só que há valor em você, há valor em mim. E deixa eu te contar um segredo, não existe ninguém como você. Você é única. Você não é a ovelha Dolly que foi feito lá o clone, né? Você é única. Ninguém tem a digital como a sua. Então para de se comparar. Porque a comparação ela é injusta. Porque a gente pega o nosso pior e compara com o melhor da pessoa. Eu acho que em média, se eu tiver errado, me corrija aí nos comentários. A população no mundo são 8 bilhões, se eu não me engano. 8 bilhões formas diferentes de amar. Porque Deus ele entende exatamente a maneira que eu me sinto amada, a minha linguagem de amor. Ele entende a maneira como você se sente amado. Nós somos incomparáveis, seres únicos, intransferíveis, singulares diante do Senhor. Então não se compare. Pare de comparar a tua roupa, para de comparar o teu nível de inteligência. Ah, não, mas eu não. Tem gente que fala assim, não, eu sou burra. Não, não consigo. Não, você é muito inteligente. Aí enaltece o outro. Não, você é muito inteligente. Não, eu não sou assim, não. Eu não sou inteligente, não, eu sou burra. Para com isso. Porque quando você faz isso, você está pecando. Eu vou contar um testemunho meu particular. Uma vez eu tava brincando com uma amiga, eu falei, amiga, tem que malhar, tem que ir pra academia e tal. E fiz uma brincadeira depreciando o meu corpo. Eu lembro que naquele dia eu fui fazer devocional. Cara, eu fechei os olhos para orar, o Espírito Santo falou assim, ó, não gostei da tua brincadeira. Falou alto. Não gostei da tua brincadeira. Eu fiquei pensando, que brincadeira? Caramba! Quando eu conversei com a fulana, eu falei, fiz uma brincadeira sem graça, depreciando o meu corpo. E Deus falou assim, quando você fala mal do seu corpo, quando você fala mal de você, você está falando mal de mim. É a mesma coisa de você estar dizendo que eu errei quando eu fiz você. Cara, eu fiquei tão sem graça, eu baixei os olhos assim, eu chorei e pedi perdão a Deus e nunca mais me diminuí. Eu tive bebê há pouco tempo, né? Há 2 anos. Eu não voltei ainda pro meu peso ideal, falta uns quilinhos, mas eu vou chegar lá, que agora eu tô me amando, entendeu? A minha autoestima, faltam uns quilinhos, já melhorei muito, tô caminhando pra lá. Só que eu não fico me depreciando, eu não fico me colocando pra baixo. Eu tenho que ter paciência comigo, eu tenho que me amar. O meu corpo ainda tá voltando, tô chegando lá, eu já melhorei muito, ó, já perdi peso pra caramba. Eu tô me amando, só que eu preciso entender que eu preciso ser 1% só melhor do que ontem. É 1% por dia. A única pessoa que você pode se comparar é com o seu eu do ontem e o seu eu do presente. Caramba, ontem eu não li aquele livro que eu falei, mas hoje eu li. Pô, tô de parabéns. Ontem eu não tomei tanto de água necessário, mas hoje eu tomei. Eu tô melhorando. Entende? Você só se compara com o seu eu do passado para ver o quanto você melhorou no teu presente, te dá força para ir pro teu futuro. Então não se compare com ninguém. Você é o melhor de Deus. Amém? Próximo. Ó, tem hora que eu brigo, hein? Relacionamentos tóxicos, dinâmicas com infidelidade,
ou dependência emocional, podem ser gatilhos de insegurança. Gente, quem já teve ou ainda tem dependência emocional, quando você tem a clareza desse problema, você começa a enxergar o mundo, como as pessoas dependem emocionalmente de coisas ou de outras pessoas. É triste demais. É triste. Eu vejo pessoas se humilhando para se manter numa amizade porque não quer ser rejeitada, porque tem dependência emocional, aí aceita ser humilhada, aceita um relacionamento abusador, dependência emocional como da comida, como eu tinha. Eu tinha uma dependência emocional da comida violenta. Eu era viciada em entretenimento, comida e consumismo. Eu comprava, depois doava todas as roupas e comprava de novo, tentando preencher um vazio existencial que só Deus Pai pôde preencher com o amor dele. Só ele pôde preencher esse vazio. Eu tinha um relacionamento abusivo com a comida. Eu me sentia vazia, então eu comia para eu ter um tipo de alegria. Só que passava 5 minutos, eu estava triste de novo e comia, sempre acima do peso. Não me amava. E eu lembro como quando Deus começou a restaurar minha identidade, eu lembro que ele falou comigo sobre o excesso de comida. Eu falei, caramba, até na comida Deus se intromete. Aí o Espírito Santo falou assim, é porque eu quero te dar vitória em tudo. Eu quero curar a tua autoestima. Foi aonde ele me falou, para de se comparar e faça o melhor com o que você tem. Ah, eu tenho esse corpo, então vou melhorá-lo. Vou ser melhor que ontem. Ah, eu tenho esse cabelo, então eu vou melhorar. Vai ser melhor do que alguns anos atrás. Com certeza melhorou, amiga. Entendeu? Então faça o melhor com o que você tem. E para de se comparar. Eu lembro que eu enfrentei muita insegurança no trabalho quando minha chefe pediu para eu cobrir umas férias de uma empresa que é muito grande, muito volume, muita coisa, e eu comecei a chorar, me deu tremedeira. E eu, meu Deus do céu, não vou conseguir. Fui pro banheiro chorar, sentei na cabine, sentei na privada e comecei a chorar. E o Espírito Santo falou assim, calma, eu vou com você. O primeiro passo para você vencer a insegurança é você enfrentar. Lá em Efésios 6, cita a armadura de Deus, né? Ali, como eu falei até no primeiro vídeo, não existe nenhuma peça da armadura para as costas. Não tem nenhuma proteção nas costas. Paulo ali faz analogia como o soldado romano, né? A armadura de um soldado romano. E você percebe ali que não tem nada para proteger as costas, porque é o Senhor que está na nossa retaguarda. É Ele nos impulsionando para frente. É Ele que pega na tua mão e fala, não temas, porque eu sou contigo. Entende a diferença? Eu estou, eu sou, eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou desligar tudo e vou embora. Eu sou é diferente. Eu faço parte de você. Nós somos um. Eu pego na tua mão e vou com você. Como Moisés falou, mas eu vou chegar diante do rei, diante do faraó, vou falar o que para ele? Vou falar quem me mandou. Fala para ele que eu sou te enviou. Mas eu vou falar o que, meu Deus, eu não sei como é que eu vou falar. Calma, Moisés. Eu estarei com você. Deus está com você. Pela fé eu enfrentei a insegurança e venci e consegui. E tô vencendo até hoje, porque eu ainda tenho muita insegurança em outras áreas, mas eu já caminhei bastante. Chegou a tua hora. Enfrenta, sabendo que Deus está com você. Vamos lá, continuando. Sinais de insegurança. Uma pessoa com insegurança emocional pode apresentar diversos comportamentos e sentimentos. Vou citar algum deles. Necessidade constante de aprovação. Eu era muito assim, quanto à minha aparência. Ai, amiga, minha roupa tá legal? Ai, minha maquiagem tá legal? Ai, minha barriga tá muito grande nessa calça? Eu era assim. Eu achava que eu precisava da aprovação externa para eu me sentir segura. Da onde vem tua segurança? Da tua roupa? De grife? Da onde vem tua segurança? Em ter pais importantes? Em ser do ministério de louvor da tua igreja? Da onde vem tua segurança? Do seu dinheiro? Da tua profissão? Do teu trabalho? Da onde vem tua segurança? A tua segurança vem de Deus, porque Ele sim é a rocha debaixo dos nossos pés.
Jesus é a tua segurança. Foi com Ele que eu aprendi a vencer os meus medos, as minhas inseguranças e ir além, muito além do que eu imaginava. E uma delas está aqui gravando para você. Dificuldade de aceitar críticas. Ver críticas, né, como ataques pessoais e não como uma oportunidade de melhoria, ou seja, a pessoa quando ela é insegura, ela vê uma crítica não como um feedback, não como uma crítica construtiva, ela vê uma crítica como um ataque pessoal, tá falando mal de mim, tá me diminuindo, porque você foi tão rejeitado na tua infância e você tem essa ferida aí aberta que os teus olhos já vai pro negativo, mas a palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo terá trevas. Ou seja, é uma questão de escolha. Às vezes a pessoa tá te dando um toque para melhorar, mas você vê como uma crítica destrutiva. Tá com inveja de mim. Ah, que conselho que nada, tá querendo mandar na minha vida. Às vezes é só um feedback, às vezes é uma crítica construtiva, que se você pegar e aceitar, vai ser bom para você. Só que a raiz de rejeição, ela impede da gente enxergar a realidade. Ela impede da gente entender que a pessoa está sendo legal, porque você foi tão maltratado, tão comparado, tão rejeitado na sua primeira infância, que na sua fase adulta você desconfia, você não acredita que a pessoa tá falando pro seu bem. Você generaliza as suas experiências passadas hoje no seu futuro. Tá na hora de quebrar isso. Comportamento compensatório. Pode manifestar agressividade, arrogância ou ciúmes para mascarar a vulnerabilidade. Ou seja, você pode ser aquela pessoa, eu sou barraqueira mesmo. Eu sou do barraco e eu não guardo do almoço para janta, meu pavio é assim curtinho, mas lá dentro, tentando mascarar uma vulnerabilidade. Lá dentro, a sua criança sensível, ferida, chorando, e o tempo todo você tenta se proteger, batendo primeiro. Às vezes a pessoa não quer nem te bater, gente, é só uma analogia, né? Bater de verdade não, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa só chega e você já bate primeiro, porque lá dentro a sua raiz de rejeição diz que você vai apanhar. Aí você bate primeiro. Você é agressiva, tentando esconder uma vulnerabilidade, tentando esconder um fracasso, uma sensibilidade que você carrega lá dentro por conta da raiz de rejeição. Ansiedade e angústia. Vive em constante estado de preocupação e apreensão. A pessoa com raiz de rejeição, ela tem uma ansiedade absurda, ela sofre muito com o futuro. Sofre muito com o futuro que ainda não chegou. Só que ela nunca pensa o bem. Poxa, ela nunca chama a palavra, né? Como eu ouvi hoje na minha igreja. Eu é que sei os planos e os pensamentos que eu tenho sobre você. Deus tem planos de paz e não de mal. Só que aí a nossa mente é tendenciosa ao negativismo. Você já chama, você já profetiza, você acredita que o pior tá te esperando. Ai, meu Deus. Aí você vive preocupada. Você vive preocupada, aí você perde a graça, a porção da graça que foi te dada hoje, você perde. Você perde a alegria daquele dia, do seu presente, preocupada com o futuro. Ai, o pior vai acontecer. Citando o meu próprio exemplo. Eu luto com isso todos os dias. Gente, eu não tô aqui pregando para você. O Espírito Santo está aqui pregando para nós. Eu estou aprendendo junto com você. Eu estou caminhando junto com você. Nós estamos juntos nessa. Falando da minha própria vida, quando eu fui tirar a habilitação, eu não passei a primeira vez. Eu fiquei arrasada, eu estava grávida, eu estava com 7 meses de gestação. E eu não passei porque eu fui com a motivação errada. Eu falei assim, meu marido passou, minha cunhada passou de primeira, meu irmão passou, tem que passar também. Não, não tem não. Eu não passei. Eu tava super confiante aqui, ó, de óculos escuros, entrei na baliza com 1 minuto. Aí o fiscal virou pra mim, amiga, tu queimou a faixa. Eu falei, quê? Tu queimou a faixa. Eu falei assim, não, ele queimou, tu quer lá fora ver? Eu saí pra ver. Eu tinha queimado a faixa.
Bateu um sentimento, uma dor tão grande, uma raiva, um choro, uma melancolia. Gente, eu chorei a noite toda. Eu chorei a noite toda. E eu lembro que indo embora, já no carro da autoescola, e todo mundo preocupado, a menina tá grávida, tá chorando muito. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim: o seu valor e mérito não está numa prova de habilitação. Por isso que você não passou hoje. Não reduza o seu valor a uma prova. Você chegou aqui com a sua motivação errada. Você estava super pronta para passar. Só que você não passou porque você veio com a motivação errada. Não diminua o seu valor a uma prova. Como lidar com insegurança emocional? Superar a insegurança é um processo que envolve autoconhecimento e dedicação, ou seja, você precisa se conhecer, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Você precisa conhecer as suas qualidades, os seus defeitos. Nisso aqui eu sou boa, nisso aqui eu não sou tanto. Autoconhecimento vai te trazendo segurança. Até aqui eu posso e consigo ir. Nisso aqui eu não sou tão boa. Eu não fui ungida para cantar. Eu não tô. Meu esposo, ele canta. E há pessoas que chegam perto de mim, nossa, seria tão bonito você fazer um dueto com o teu esposo. Eu falo, não, não, irmã, eu não fui ungida para cantar. Eu fui ungida para pregar. Esse é o meu chamado. E eu tô feliz aqui, aonde Deus me colocou, no centro da vontade dele. Então, a gente não é bom em tudo e tá tudo bem. Só que você precisa se conhecer. O autoconhecimento é uma das chaves para você vencer a insegurança. Desenvolva a sua autoestima. Ó, concentre-se em reconhecer as suas qualidades, como eu falei, capacidades, valorizando a si mesmo, sempre sendo positiva. Seja positiva. Eu não sou boa aqui? Pô, mas aqui eu mando bem pra caramba. Aprenda a enaltecer aquilo que você é bom, não aquilo que você não é tão bom. Eu não vou nem dizer ruim, não aquilo que você não é tão bom. Eu sou afinada, só que tem que estudar muito para melhorar e eu não quero, eu gosto de falar. Gente, meu negócio é falar. É aqui que eu me sinto bem, à vontade, feliz. Então você tem que se achar. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamamento? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? O que Deus colocou dentro de mim enquanto eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe? Qual é o meu chamado em Deus? Você precisa se conhecer. Você precisa desenvolver sua autoestima. Você precisa se acolher. Como eu falei, aqui eu não sou boa, mas aqui eu mando muito bem. Então é nisso que eu vou investir. E isso vai ajudando você vencer essa insegurança que não tem fundamento. Porque ainda que seus pais te depreciaram lá atrás, ou uma figura de importância, você tem valor sim, porque a palavra de Deus diz que você tem, então você tem. Se Deus está dizendo que você tem, então você tem. A palavra diz no Salmo 139 que Deus ele nos fez de uma forma assombrosamente admirável. Você é admirável, você é querida, querido, amado. Você tem valor. Você tem potencial para fazer tudo e mais um pouco. O céu é o limite. Você só precisa descobrir isso. Entenda que cada pessoa tem sua própria jornada e pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar. Cada um tem o seu processo, cada um tem sua jornada. Entende? Eu comparava tudo. Tudo, tudo. Até meu sofrimento. Até minhas feridas emocionais eu comparava. A comparação, como eu já falei, ela é injusta, ela corrói, ela destrói, porque a gente sempre compara o nosso pior com o melhor do outro. Às vezes o outro tá passando uma luta que tu nem imagina, ele tem outros traumas, outras feridas diferentes da sua. Eu comparava até a minha dor. Ah, eu já sofri mais do que fulano, e isso aí não é nada que eu já passei. De certa forma eu até me orgulhava. Tá amarrado, para com isso. Para de se comparar. Você tem sua jornada, as outras pessoas têm a jornada delas. Cada uma tem as suas lutas, suas dificuldades. E não só comparando dor e sofrimento, não, gente. Para de comparar a sua vida. Para de comparar tudo. Tudo, desde quanto você ganha, a sua aparência, a sua voz. Ah, se eu canto mais do que fulano. Se eu ganho mais do que Beltrano no meu trabalho.
Para de se comparar. Você é única, como eu já falei, você é único. Controle os pensamentos negativos. Questione os seus medos e inseguranças para avaliar se eles têm fundamento. Olha, Jesus nomeou Satanás como o pai da mentira. E Satanás falava assim: você não vai dar conta desse trabalho. É muita coisa. Como que você vai fazer o seu trabalho e cobrir férias? Ih, vai dar tudo errado. Ih, vai passar vergonha. E eu sofria, eu me tremia. Só que, lembra, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, para de sofrer por algo que não existe. Controle seus pensamentos. Confronta os seus pensamentos. Como? Com a verdade. O passarinho ele pode até sobrevoar sobre a árvore, só que não deixa ele pousar e fazer ninho, achota. Sai daqui, demônio, tu é mentiroso. Só que só existe uma maneira que ele vai sair, com a verdade. A única coisa que desmente uma mentira é a verdade da palavra de Deus. Então, todas as vezes que você enfrentar a insegurança, ai, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou passar naquela prova, ai, tô nervosa, ai, me deu branco. Eu é que sei os planos que eu tenho sobre você, planos de paz, não de mal, planos de te dar futuro e esperança. Você estudou, você empenhou, então vai com tudo. Não acredita no diabo. A palavra diz que nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, amável, de boa fama. Não me lembro agora a referência, mas está escrito lá na verdade. Só que você percebe que o primeiro requisito para você reprogramar a tua mente é pensar em tudo que é verdadeiro. O que é verdade? A palavra. Suposições, achismos, teorias. É mentira. Só que a sua mente sofre constantemente por uma mentira que reflete no teu corpo. Daqui a pouco você está ansiosa, preocupada, se tremendo, com a boca seca, como eu ficava, por uma coisa que nem existe, porque a mente, ela é literal. Ela não sabe separar o que é verdade e o que é mentira. Só que se você acredita em tudo que Satanás joga na tua mente, o seu corpo vai sofrer e você vai paralisar, você não vai conseguir ir adiante. Você não vai conseguir o que tem que ser feito. Então confronta os pensamentos negativos com a verdade. No início vai parecer algo impossível, porque a gente está acostumado a deixar a mente solta por aí. Sem gerir os nossos pensamentos, você pode escolher com cuidado o que você vai pensar. Não, esse pensamento não condiz com a verdade, então não vou pensar nisso. Satanás, ele fala como se você estivesse pensando, caramba, acho que eu não vou passar na prova. Não é você que está falando, não, é o demônio. Demônio, tu tá repreendido em nome de Jesus. Eu estudei, eu me empenhei. Deus tem pensamento de paz, tem um futuro de esperança para mim. É Ele que vai comigo, eu vou passar, já passei em nome de Jesus. Confronta os sofismas. O que é sofisma? É uma mentira com meias verdades. Exemplo, tem duas pessoas cochichando e olha para você. Olha lá, estão falando de mim, estão me olhando muito. É verdade, elas estão cochichando e olhou para você. É verdade. Só que aí você não sabe se estava falando de você. Isso é um sofisma. É uma mentira com meias verdades. Satanás não mente só com palavras. Ele mente com situações. Parece, mas não é. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. O que é evitar o mal? Evitar esses pensamentos negativos. Confronta e descarta. Mentira, não quero. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Foi assim que Jesus venceu a tentação com o diabo no deserto. O diabo falava uma, ele falava duas. O diabo falava, está escrito, ele falava, mas também está escrito. Mas está escrito que se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas está escrito também que nem só de pão vai viver o homem. Eu não preciso transformar essas pedras em pães para provar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Entende? Então confronta esses pensamentos negativos. É uma luta, é um exercício. Uma dica muito importante quando a tua mente estiver sendo muito atacada, começa a orar no espírito da tua mente. Ocupa a tua mente pensando em coisas boas. Escolhe o que você vai pensar. Porque quando a tua mente está ocupada pensando numa coisa, ele até joga o dardo, mas não entra, porque tua mente já está ocupada pensando em outra coisa. Entendeu? Gente, eu já me estendi. Vamos encerrando por aqui. Eu amei. No próximo vídeo, não se esqueça, eu esqueci de falar no início, pega um caderno.
uma caneta, anota as coisas que você vai se identificando, as coisas que vão fazendo sentido para você, você vai tendo uma clareza. Depois você ora, usa isso no seu devocional, coloca diante de Deus, tá bom? Eu amei estar aqui com vocês, eu espero por vocês nos próximos vídeos e não se esqueça, deixa Deus ser seu pai e lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.